Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nabili, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar, um pouquinho sobre o aporte, tá? Da segunda semana aí de dezembro. Eu vou compartilhar aqui com vocês aonde eu investi, quanto eu investi e, é claro, também a estratégia, por trás de cada decisão, tá? Na comprada dos ativos para carteira. Então, se você também quer acompanhar de perto aí a minha jornada nos investimentos e aprender com as dicas aqui que eu dou no canal, fica aqui comigo até o final e não se esquece de compartilhar, curtir o vídeo, tá? Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e se inscreve no canal para fortalecer. E vamos lá. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho, sobre o cenário atual de mercado, tá? A gente está em dezembro, lembrando que a taxa Selic foi ajustada para cima, cerca de 1 ponto percentual, tá? Então, ela veio de 11,25, para 12,25. Essa é a taxa atual da Selic, tá bom, gente? E também sabemos aí que por conta, da taxa Selic alta, gente, a gente tem uma atratividade e uma oportunidade muito grande na renda fixa. Eu trouxe aqui para vocês, tá? Aqui na tela do Tesouro Direto, a gente consegue ver algumas taxas, tá? Dos títulos públicos que estão bem atraentes. Temos, por exemplo, aqui Tesouro Pré-fixado 2027, tá? Um prazo curto, gente, pagando 14,98. Temos o 2031 também pagando a taxa de 14,35, tá? E temos aqui também o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais aí para quem gosta, pagando 14%. Temos o Tesouro Selic também, que está bem interessante, que é a taxa Selic, E mais essa porcentagem aqui que eles estão oferecendo, tá bom, gente? Lembrando aí que para quem tem pouco dinheiro, gente, não tem desculpa para não começar a investir. Olha só esses pré-fixados aqui, ó, que eu estou selecionando para vocês. Eles vêm aqui partindo de R$ 7,53, gente. R$ 4,47, ou seja, menos de R$ 5 você já consegue começar a investir. Então não tem desculpa, hein, gente? Deixa de comer aquele sorvetinho aí para investir um pouquinho aqui, tá? Em renda fixa, que vai trazer para você bons frutos. Mesmo que você comece com pouco, ao longo do tempo, isso vai se tornar um hábito e logo mais você vai começar a ver aí os frutos do seu esforço, tá bom, gente? E temos aqui também Tesouro IPCA 2029 pagando IPCA, ou seja, 12,25 mais 7,50, tá bom? Temos aqui o 2035 também pagando IPCA mais 6,88, o 2045 pagando IPCA mais 6,79 e os outros aqui que vocês conseguem ver com juros semestrais, tá bom, gente? Temos Tesouro IPCA aqui com juros semestrais de 2035 pagando quase 7% também, e aqui o outro IPCA aqui 2055 pagando 6,86, tá bom? Então, tudo isso aqui, tá, gente, vai influenciar bastante na forma, como os investidores agora vão fazer os seus aportes, mensais ou semanais, tá bom? Afinal, gente, investir não é só sobre números, tá bom? É sobre entender também o contexto, tá, do mercado como um todo e alinhar aí os seus objetivos, tá, a longo prazo. Vamos dar uma olhadinha aqui também no Ibovespa, tá, gente? Ibovespa aí sofrendo bastante volatilidade, tá? Eu coloquei aqui, olha, o prazo de um mês, para a gente dar uma olhada no gráfico, Há um mês atrás, a gente consegue ver que tem bastante volatilidade, gente? No Ibovespa, a gente vê que ele começou aqui no dia 19, tá? De novembro, com 128 mil pontos, chegando no seu pico aqui a 129 mil pontos no dia 26 de novembro. Depois ele teve uma queda bem expressiva, com 124 mil pontos, dia 28 de novembro. E hoje ele vem fechando aqui a 124 mil pontos, tá bom? Então, todo mundo aí imaginando, que o contexto seria que o Ibovespa chegaria, a 130 mil pontos e não é o que a gente está vendo. Não sabemos ainda como o mercado vai reagir, diante, do ajuste da taxa Selic e também diante da resolução, do Copom em dizer que vai aumentar mais 1 ponto percentual em cada uma das suas duas próximas reuniões. Então, a gente vai aguardar para ver como o mercado está reagindo. Mas eu quis trazer esse panorama geral aqui para vocês poderem entender, como que eu estou utilizando todas essas informações para fazer os meus aportes. E eu quero mostrar uma coisa super interessante aqui para vocês, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico, tá? Em relação à inflação. Vou mostrar para vocês que não é a primeira vez que a taxa Selic chega a esses patamares. Pelo contrário, gente, quando a gente puxa o histórico do Banco Central, a gente consegue ver que isso não é algo que aconteceu pela primeira vez. Na verdade, a taxa Selic já chegou a ficar muito mais alta. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os governos em que a taxa Selic ficou alta e também qual foi a porcentagem mais alta. Eu vou colocar tudo aqui na tela para vocês. Vamos lá olhar, porque eu acho extremamente rica essas informações, gente, porque quando a gente olha para o passado, a gente consegue traçar uma estratégia futura, diante
diante dos dados que a gente tem, tá bom? Porque histórico passado, sim, gente, vai nos ajudar a investir aí de forma inteligente, analítica, tá bom? E de forma também mais cuidadosa diante dos nossos investimentos, porque a gente consegue não prever o futuro, mas pelo menos aí se precaver, né, em relação a tudo que vem acontecendo. Então vamos lá conferir esses dados que eu tô bem animada aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá, gente. Só para quem está começando a acompanhar o canal agora e talvez aí nunca investiu, né, e não sabe muito bem do que eu estou falando, caiu meio que de paraquedas aqui no vídeo, vou explicar rapidamente aí o que é a taxa Selic. Gente, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros, tá, da economia brasileira. Ela tem aí variado significativamente, tá, ao longo desses anos que eu vou mostrar aqui no histórico para vocês, tá bom? Ao longo dos diferentes governos e veio refletindo aí, né, políticas econômicas adotadas em cada período desse que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui abaixo, gente, e apresentar as taxas máximas que foram alcançadas, né, durante esses mandatos, tá, desses presidentes, tá, desde o Fernando Henrique Cardoso até o último governo aí do Jair Bolsonaro e já pescando aqui um pouquinho aí no governo Lula também, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o primeiro presidente aí que atingiu as máximas, né, da taxa Selic, gente, que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Quem aí mais antigo, né, deve lembrar disso. Até eu mesmo me lembro na época dos meus pais comentando isso, tá? Até hoje eu me lembro. E o período de regimento do governo dele foi de 1995 a 2002, tá? O primeiro mandato dele foi de 1995 a 1998 e a taxa Selic naquele período, né, em que ele atuou chegou a 38% ao ano, tá, gente? E no segundo mandato, que foi de 1999 a 2002, atingiu o pico de 45%. Então você imagina, se hoje os mercados tremem, né, diante de uma taxa de 12, 25, imagina uma taxa de 45% ao ano, tá, gente? E esse pico foi atingido em março de 1999 e foi por conta, tá, da resposta aí da crise cambial, tá bom, gente? Foi uma adoção aí do regime, tá, para controlar a inflação, tá, gente? Então esse foi o primeiro governo aí que estourou a taxa Selic. Agora vamos para o segundo. E o segundo governo aqui a alcançar a taxa Selic nos seus pontos mais altos foi o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, tá, gente? Que foi de 2003 a 2010, tá? O primeiro mandato dele foi de 2003 a 2006, tá? E a taxa Selic naquele ano chegou a 26,5%, tá? E no segundo mandato, que foi de 2007 a 2010, atingiu 13,75 ao ano, ou seja, próximo aí da taxa que a gente tá no ano atual aqui de 2024. Terceiro governo aí a estourar a boca do balão com a taxa da Selic, gente. O governo da Dilma Rousseff, tá? Que foi de 2011 a 2016. O primeiro mandato dela foi de 2011 a 2014, tá? E a taxa máxima da Selic foi a 12,5, tá? Então nós estamos aí quase na margem, né, gente? E no segundo mandato dela, que foi de 2015 a 2016, né? Por conta do impeachment e todas aquelas coisas, né? A taxa Selic alcançou aí 14,25 ao ano, tá? Em meio a esforços aí para combater naquela época, né, a inflação que estava muito crescente. Então, o quarto governo aqui com a taxa Selic mais alta no histórico, gente, é o Michel Temer, tá? Que fez um governo aí relativamente curto, de 2016 a 2018, cerca de 2 anos só, e durante o governo dele a taxa se manteve aí a 14,25, tá? Com tendência de queda aí para os próximos meses, tá? Lembrando que ele atuou, né, no lugar da Dilma quando ela sofreu o impeachment, então ele meio que pegou aí o barco andando, tá bom, gente? E por último aqui, o governo do Jair Bolsonaro, tá, gente? Foi de 2019 a 2022, a taxa Selic chegou a 13,75, desculpa, 75% ao ano, em agosto de 2022, tá bom? Após um ano aí de elevações para combater a inflação, lembrando que o governo aqui do Jair Bolsonaro passou pela pandemia, então boa parte dessa taxa Selic alta se deve a esse evento, tá? Que foi bem atípico. A gente já pode levar aqui em consideração também o governo Lula atual de 2024, que já está aí com a taxa Selic nas suas máximas, prevendo chegar até mesmo quase 15% de taxa Selic ao ano. Vamos aguardar para ver quais são os resultados disso, tá, gente? Mas é importante notar aí
que além dos valores máximos que eu mostrei aqui para vocês, a Selic ela passou por diversas oscilações em cada mercado, em cada governo desses, tá? Influenciado por fatores econômicos internos e externos. Lembrando que a Selic ela pode ser alterada também por fatores externos, ou seja, fora do país também há acontecimentos que movem a taxa Selic, tá bom? Não são só fatores internos do Brasil, tá bom? Então, decisões políticas, monetárias e com o objetivo de controlar, né? A inflação, tudo isso vai fazer com que a taxa Selic oscile bastante. E o que eu quero trazendo esses dados todos aqui para vocês? Eu sei que esse é um vídeo que eu falo sobre aporte, mas eu gosto sempre de trazer muita informação nos vídeos de aporte para vocês. Eu não quero só mostrar o quanto que eu estou aportando e nem somente o quanto que eu estou colocando. Eu sei que as pessoas têm muita curiosidade disso, né? De saber no que eu estou investindo e tal. Mas, gente, eu quero trazer bastante informação para vocês, porque tudo aquilo que eu absorvo para mim é o que eu quero passar para vocês, tá? Aqui no canal eu tenho esse compromisso, tá? Com vocês de passar sempre o melhor conteúdo. A cada dia que eu estudo, que eu me aplico, eu quero passar mais conteúdo para que vocês sejam mais analíticos, mais questionadores, né? Mais formadores de opinião, não só em relação aos investimentos, mas em relação a tudo, tá, gente? Então, por isso que eu venho compartilhar aqui com vocês. Se vocês gostam, né, desse tipo de vídeo, me deixa saber aqui nos comentários, tá bom? Porque eu venho trazendo aqui bastante conteúdo, mas eu não sei se vocês gostam, tá bom, gente? Então, eu tô fazendo aqui um experimento diferente aí de vídeo de aporte, tá bom? Mas agora vamos lá para os aportes que eu quero mostrar para vocês na prática, com todas essas informações aí, quais ativos eu estou investindo. Então vamos lá. Vamos lá, na tela do Investidor 10 aqui, gente, minha carteira aberta para vocês, tá bom? Não sei porque o site do Investidor 10 já faz uns 3 dias aí que não tá atualizando assim como deveria, né? Ele tá aqui só com essa parte aqui consolidando dados e fica assim por um bom tempo e não atualiza. Mas eu tenho os dados aqui na minha carteira também no Nubank, eu vou trazer ela para vocês, que é o que mais interessa, né? Aqui no Investidor 10 a gente tem somente um resumo, né, em relação à carteira, mas o que vale de valor mesmo é o que tá lá no banco, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Vocês conseguem ver aqui a minha carteira, tá bom? A evolução da carteira, vocês veem que desde o mês 9, né, gente? No mês de setembro, a carteira só vem caindo, tá? Eu tinha aqui uma perda de capital de 3.200, tá? Depois, no mês 10, ficou 6.396. Depois, no mês 11, ficou 8.331. E no mês 12 chegamos a um recorde negativo de 11.111, tá bom? Mas não tem problema, gente, isso faz parte, né, da questão toda da economia, tá bom? E a gente vê aqui que a minha carteira tá dividida aqui, gente, em 4 classes, né, de ativos. Tenho FIIs imobiliários, ações, tesouro direto e também investimento no exterior, tá bom? Aqui está a minha carteira de ações, todas pagadoras de dividendos, como vocês podem ver, tá bom? Eu tenho também a carteira mostrando aqui em outros vídeos, tá bom? Muito interessante aqui para mim no momento, Banco do Brasil, tá, gente? O Banco do Brasil aí tá sendo descontado porque ele foi recomendado, né, como uma opção neutra, né, em carteiras de investimentos, tá? De grandes corretoras. Então, isso faz com que os investidores se migrem, né, os seus investimentos para outros ativos. Mas mesmo assim, eu continuo muito confiante no Banco do Brasil, tá? Lembrando que ele tá muito perto aqui do meu preço médio, que era bem baixo. Na verdade, já tá abaixo, né? 10 centavos abaixo do meu preço médio. Então, extremamente interessante, devo aportar no Banco do Brasil hoje, tá, gente? Itaúsa também, gente, abaixo de R$ 10. Vocês veem aqui que o meu custo médio tá R$ 10,08. E agora o preço dela tá 9,32, uma queda aí de 7,53. Excelente também, vai entrar para carteira, vamos lá. Temos aqui Vale, que está se mostrando extremamente interessante. Não sei se vou comprar hoje, mas a Vale, gente, o meu preço médio é de R$ 58,71 e ela está R$ 55,83, uma queda de quase 5%. Vale está bem interessante. Lembrando que a Vale, gente, ela chegou aqui a picos, tá? De custar R$ 75 uma ação. Então, a Vale é extremamente interessante, além de ser uma boa pagadora de dividendos, tá? E
eu vejo assim, gente, que a Vale, o mercado vem castigando a Vale muito, né, por conta de todas as ocorrências, né, que tiveram em relação a Mariana e também as outras barragens, né, gente? Mas já foi feito o acordo, né? Eles estão trabalhando, a empresa se mostra sólida, né? Se você entrar ali nos relatórios gerenciais, né, da empresa, você consegue ver que eles estão tomando medidas, estão negociando e a empresa se mostra sólida, mas mesmo assim o mercado vem batendo na Vale. Então eu fico de olho na Vale porque ela está com um preço extremamente interessante. Faz alguns anos que a Vale não vem com esse histórico de preço tão baixo, tá, gente? Vamos lá. FIIs imobiliários. Tenho bastante FIIs imobiliários, realmente, tá, gente? Tenho uma carteira com 12 ativos, mas por quê? Foi o primeiro investimento aí que eu tive mais confiança, né, em investir. Então, eu tenho uma carteira bem grande de FIIs imobiliários. Com certeza, quando o ciclo de mercado mudar e os FIIs imobiliários aí voltarem a se valorizar, devo retirar aí da carteira, talvez CTPS, se não mudar, né, a política aí em relação à gestão. Eles vêm fazendo algumas coisas que eu não gostei, mas vamos acompanhar aí e ver como que vai ser, né, gente? Porque diante do ciclo de mercado atual, eu não tiro nenhum FII por enquanto. Então vamos deixar correr a história e ver como que vai acontecer, tá, gente? Mas aqui eu tenho separado para vocês todos os FIIs imobiliários aqui por setores, então dá para vocês olharem, tá? Vendo que a minha maior queda hoje, gente, é aí do CTPS. Desculpa, caiu aqui o negócio, vai fazer um barulhinho aí. Ah, vendo aqui que a maior desvalorização aqui seria o CTPS, tá? Que tá com 22,92%. Tem aqui o VISC, seguido de VISC 21,94 e depois os outros FIIs, tá bom? Mas mesmo assim, na rentabilidade, eu tenho FIIs aqui interessantes ainda que estão na rentabilidade, como HGBS, não, desculpa, HGLG, né? E tem aqui também a KNSC ainda na rentabilidade boa, MXRF11, mas que eu comecei a aportar com um preço excelente, tá? A 9,32 o meu preço médio e agora ele tá a 9,6, gente. Esse preço aqui de MXRF11 realmente aí tá atrativo, né? ETFs, tá? Que eu invisto aqui toda semana, eu invisto US$ 50 em ETF, tá bom, gente? O meu ETF aqui é o VOO, tá bom? Eu tô aí com atualmente 254 dólares investidos, tá bom? Lembrando que eu já coloquei ele aqui, eu vou mostrar para vocês que eu coloquei na Nômade, mas eu tenho que cadastrar ele de forma manual. Então, eu já fiz o aporte na Nômade antes de começar os meus aportes aqui. Eu vou mostrar para vocês, mas eu já coloquei aquele de forma manual, porque senão depois eu acabo esquecendo. Porque como esse investimento é no exterior em outra corretora, né? Ele não entra aqui de forma automática no Investidor 10, tá bom? Aí eu coloco aqui. Então, eu tô quase aí na metade, né? De atingir o preço de uma cota, tá? Lembrando que ele paga a cada 3 meses, então ainda não sei quanto eu vou receber de dividendos por uma cota. E eu tenho aqui na renda fixa Tesouro IPCA 2045, que está com uma desvalorização também de 5,86%. Eu tenho lá 6.645. Então vamos lá, gente. Começando os aportes aqui, sem enrolação, né? Que eu já enrolei demais vocês hoje. Eu tô com um saldo lá na corretora de R$ 87.662, tá bom? Lembrando sempre que eu falo que dá divergência, né, em relação ao site lá do Investidor 10, porque eu tenho investimento na Nômade que não aparece, tá aqui no Nubank, só vai aparecer na Nômade. Mas vamos lá. Bolsa de valores eu tenho investido 80.916 e Tesouro Direto que eu já falei para vocês, tá bom? Então vamos lá começar os aportes agora. Então, começando, logicamente, pelo Banco do Brasil, tá, gente? Eu vou fazer aporte nele, porque, como eu falei, eu acho interessante. Eu tenho cerca de 4.396, tá? Já recebi R$ 302 de proventos, tá? E também eu tenho 179 cotas ao preço médio de R$ 24,69, tá? Então, vai mostrar aqui para vocês que eu tenho 2.122, tá? Para investir essa semana e vai ser esse o valor. Lembrando que nesse valor aqui já tem também aí um pouquinho dos dividendos que caíram, tá bom? Então, vou comprar 15 ações, tá? Do Banco do Brasil, dando R$ 372,45. Colocar a senha. Só esperar aqui eles fecharem o pedido. E confirmado, gente. Banco do Brasil para carteira. Próxima ação. Itaúsa, tá? Como eu disse para vocês, com preço interessante, tá? Eu tenho recebido aí R$ 76,45 de Itaúsa, 2.606 aplicado, 299 cotas ao preço médio de 9,68. Então, gente, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou comprar, acho que 10 ações da Itaúsa.
Não, tá dando 93. Vou comprar um pouquinho mais de Itaúsa, tá, gente? Vou comprar 15 ações, dando R$ 140,70, tá? Vou colocar aqui a, a senha, agendando o pedido e confirmado. Agora vamos começar com os fundos imobiliários, gente. Vou começar pelo KNSC, tá? Vamos lá, eu tenho 733,46 investido, então uma posição bem pequena na carteira, tá? Com preço médio de R$ 8,91. E eu vou comprar aqui algumas cotas dele para aumentar a posição dele na carteira, tá? Vou comprar aqui, deixa eu ver, 15 cotinhas dele. Não, vou comprar 20, pronto. 20 cotinhas do KNSC a R$ 162,80, tá? Então, aguardando aqui o pedido e fechado, gente. Próximo fundo imobiliário, gente, MXRF11, tá? Cerca de 1.234 investido, tá? Recebi até agora R$ 13,21, 136 cota ao preço médio de 9,32. Então, eu vou comprar aqui, gente, 15 cotinhas, tá? Do MXRF11, R$ 137,55. E agora, gente, eu vou aqui no aplicativo da Nomad, tá? E vou aportar aí US$ 50 que eu já tenho aqui, né, investido, que eu já transferi para a conta da Nomad, por enquanto tá 204. E você tem aqui que eu tenho US$ 50,15 disponível, tá? Lembrando que por enquanto eu aplico no ETF VOO, então eu vou aguardar e ter uma boa posição em VOO para poder começar a colocar outros ativos da carteira aqui para dolarizar a carteira, tá? Eu pretendo ter aí pelo menos uns 30 a 40% da carteira em dólar, tá? Isso porque eu moro fora do país, então eu tenho que conservar o patrimônio mais em dólar porque é a moeda que eu uso, tá bom? Mas se você aí tem outra estratégia, gente, não tem problema nenhum. Então eu fiz a compra aqui, ó, US$ 50, né, e 15 centavos, tá bom? Então vocês veem que eu compro em frações e fechou, gente. Tá comprado aqui mais uma porção, né, fracionada aí do VOO. Só lembrando, gente, que eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, tá? E eu já tava comprando, né, bem perto do fechamento de mercado, então eu não consegui finalizar as minhas compras. Eu não gosto de agendar compras, né, no caso, no outro dia, seria na segunda-feira, depois do final de semana, porque eu já tive problema com isso, tá, gente? E às vezes não efetua a compra, eles prendem o dinheiro, demora para devolver. Então, eu reservei um pouco do valor que restou para poder investir aí no próximo aporte da semana que vem. Mas fiquem tranquilos que daí eu vou juntar com o próximo aporte da semana que vem e eu venho aqui trazer para vocês todas as outras compras, porque eu queria comprar mais ativos, mas não deu. Eu fui gravar o vídeo muito tarde, mas foi o horário que eu consegui, tá bom? Só tô deixando aqui claro para vocês, porque às vezes vocês podem ver ali, né, o valor disponível, somar aqui o valor das compras e ver que não é o mesmo. Mas fiquem tranquilos que o valor tá aqui na conta e eu vou utilizar ele aí na próxima semana, tá? Só quero deixar aqui também esclarecido aí para vocês por que que eu escolhi esses ativos, tá, gente? Eu escolhi porque eles estão alinhados, né, como eu falei para vocês, com a minha estratégia de longo prazo, tá bom? O meu objetivo aí é aumentar minha renda passiva, tanto em FIIs imobiliários, tá? Como proteger o meu capital também em renda fixa, em aportes dolarizados, né? E também tentar crescer o patrimônio aí através das ações. Então, são essas as estratégias que eu tô usando, tá bom? Outro ponto importante que eu quero passar aqui para vocês, né, é a disciplina, gente. Mesmo em momentos de incerteza como esse, tá? Do mercado aí, eu mantenho os meus aportes de forma regular, tá bom? Isso me ajuda a construir um patrimônio crescente, a criar disciplina, tá, gente? E aproveitar o efeito, né, dos juros compostos aí a longo prazo, tá? Lembrando que eu acho que esse momento que a gente está vivendo aqui, gente, é extremamente importante para quem deseja investir a longo prazo e criar uma carteira previdenciária. A gente está vivendo oportunidades únicas de mercado. Escrevam o que eu estou falando. Daqui a alguns anos, nós vamos se lembrar dessa época atual que nós estamos vivendo e que muitos aí estão com medo e vamos nos lembrar disso com memórias muito boas, porque vamos ganhar muita rentabilidade para quem saber aproveitar esse momento agora. E se tem uma coisa, gente, que eu aprendi, né, ao longo dessa jornada aí de investimentos, que é bem curta, né, cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos aí, gente, é o que o mais importante aqui é a consistência, tá? Não importa com quanto que você tá começando, se você começa com 50, com 100, com 500, com 5 mil, não importa, gente. O que realmente faz a diferença é ter disciplina, tá? A visão de longo prazo, enfim, tá, gente? Mesmo que o mercado pareça muito desafiador no momento, não deixa de aportar, tá bom? Os pequenos passos aí vão levar
você a grandes conquistas. Bom, e é isso, pessoal. Esse foi o meu aporte da semana, tá bom? Mostrei aqui a estratégia por trás de todo o aporte que eu fiz, tá? E agora eu quero saber aí de vocês, tá? Como que vocês estão estruturando os aportes de vocês nesse final de ano? Deixa aqui nos comentários, tá? Para eu saber se vocês gostaram do vídeo, tá? Então não se esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom, gente? E se você gostou desse conteúdo, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço aí toda semana para vocês, tá bom, gente? E a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!